Olá, nosso assunto de hoje é a maneira de podermos avaliar um paciente, ou no caso de vocês, como vocês podem se autoavaliarem, seguindo um pouquinho os parâmetros muito básicos da alquimia, no caso, alquimia espiritual. Quando se estuda algo sobre alquimia, e Jung nos trouxe isso, e outros autores pós-jungianos, nós também podemos utilizar em florais de Bach, do ponto de vista teórico, do ponto de vista do entendimento. Do ponto de vista da psicoterapia, também, as coisas se associam aí. Então, basicamente, quando nós temos uma situação que chega para que avaliemos uma forma de tratamento, nós temos que, antes disso, sabermos do que se trata. Basicamente, dois grupos. E esses dois grupos básicos, muito básicos, eu acho que a gente poderia pensar em solve e coagula, que é um termo utilizado em alquimia. Dentro disso, nós temos que saber se nós estamos precisando construir algo dentro de nós ou se nós estamos precisando nos livrarmos de algo. Tipo, é algo que chega ou é algo que sai? Em outras palavras, é algo que se materializa ou é algo que se espiritualiza? Que desce ou que sobe? Nós poderíamos utilizar várias combinações de analogias diferentes para pensar, mas basicamente eu queria explicar assim: uma pessoa que está com problema de profissão, não está se encontrando, agora nessa história de pandemia, está todo mundo que refazer os seus planos, são pessoas que precisam se encontrar, precisam descobrir parâmetros, precisam se construir em algum aspecto. Então isso seria consolidar, seria materializar, seria aterrar. Só fazendo um parênteses, Dr. Bach, os primeiros 19 medicamentos florais tinham a ver com a parte desta descida, dessa materialização. Ok? Os outros 19 últimos tinham a ver, inclusive, com o método, que este primeiro era solar. A partir do sol se fazia as essências e esses florais. Nos 19 seguintes, Dr. Bach utilizou o parâmetro de fervura, ou seja, de baixo para cima, ou seja, aquilo que de dentro para fora, aquilo que sai de mim. Então eu posso explicar, por exemplo, assim: olha, eu sofri um trauma e tenho uma angústia, tem que sair de mim. Então isso é sair de mim. Eu tenho uma raiva contida por algo, isso tem que sair de mim. Então, basicamente, nós temos esses dois polos aí: polaridade, aí já estou falando em hermetismo, já estou falando numa parte importante, porque a alquimia também faz parte de hermetismo, assim como astrologia, como magia, enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas é a forma de nós utilizarmos essas teorias para uma avaliação e para um tratamento com floral. Então, dois medicamentos que para nós, quando se fala de medicamentos, é aquilo que nos faz bem. Então, tem pessoas que acham que não se deve utilizar para flores, se deve utilizar apenas o termo essência. Eu acho que medicamento é aquilo que nos faz bem. Pode ser uma água em que eu coloquei a minha energia e estou entregando para alguém, é um medicamento. Então, se quisermos construir algo, se tivermos que nos encontrar, se tivermos que amadurecer algo, encontrarmos o nosso centro, Wild Oat, um floral. Se no caso temos angústia, lá no centro desse núcleo todo temos Willow. Então, nós podemos, na dúvida,
Eu não sei se eu vou para este lado ou se eu vou para este lado. Eu tenho como canalizar de fora para dentro, de dentro para fora. É um parâmetro muito diferente daqueles que a gente aprende na faculdade de medicina. É uma outra forma de avaliação e eu tenho utilizado e acho muito interessante. Então, é só para dar mais essa dica aí para vocês, que vocês também podem fazer. Quando estiverem com algum problema, pensem, eu tenho que compor algo, eu tenho que me construir em algo, ou eu preciso me desfazer de algo, eu preciso dissolver algo. Então, solve ou coagula. Até o próximo.